Olá, pessoal. Chegamos aqui na aula 5, parte 2, né? Onde vamos ter a oportunidade hoje de falar aqui no estudo da terceira linha do jogo. Já vou explicar ela, uma linha que está relacionada ao terceiro chakra, onde nós vamos estudar hoje da casa 19 até a casa 27. Após o estudo dessas casas, nós vamos aqui fazer a nossa jogada. Nós paramos nosso último encontro na casa 13 e hoje nós vamos avançar de casa ao final dessa aula na transmissão que está sendo aqui gravada, né? Lembrando que na semana que vem, na quarta-feira, às 20 horas, na próxima quarta-feira às 20 horas, nós vamos ter um encontro para a gente fazer alguns alinhamentos, alguns ajustes, para a gente melhorar um pouquinho esse aproveitamento dessa nossa online e tirar dúvidas, e a gente poder trocar um pouco mais, aprofundar um pouquinho mais. Lembrando que é muito importante, né, sempre nas aulas, e eu estou reiterando isso, né, é muito importante você não assistir aula pelo celular, procura assistir pelo computador, uma boa tela, até com fone de ouvido seria o ideal, num ambiente silencioso, se prepara para a aula, né, tem ali uma água, fecha as portas, se respira, né, faz a prática do silêncio antes do início da aula. E, inclusive, eu indico que você pause aqui antes de eu entrar no conteúdo e faça essa prática de silêncio, fechando os olhos, né, mantendo foco e atenção na respiração, nesse curto espaço de tempo. Porque realmente o curso online ele exige uma dedicação, exige um alinhamento, exige uma disciplina. Não tem ninguém te puxando, ninguém te empurrando, né? Depende realmente de você cumprir a sua parte. A sua parte é essa, né? Se organizar um horário, né? De preferência ao vivo nas aulas, quando não, assistir a aula gravada e aí seguir esse protocolo que eu estou indicando aqui para você, para que você tenha aí um bom aproveitamento, né? Então, eu sei de alunos, alguns alunos, na verdade, a grande maioria tem me sinalizado que está satisfeito com o curso. Alguns alunos tiveram algumas dificuldades, mas eu vi que desses alunos que tiveram dificuldades, eu percebi que teve aluno que, por exemplo, não estava conseguindo acessar a plataforma, tinha dificuldade com a tecnologia, estava insistindo em qualquer lugar com o celular, e aí não estava legal, não estava, né, conseguindo interagir, ver bem, ouvir bem. Então, é importante a gente ter esses cuidados para ter um bom aproveitamento. Qualquer dificuldade, gente, com relação à tecnologia, pode estar falando com o Denis, né, dar esse suporte, a gente ajuda, né, no que for necessário, né, em termos aí de instrução, de como se utiliza o Zoom, né, ou se está tendo algum problema, o que a gente pode juntos aí construir, né, para que a gente possa ter um bom aproveitamento das aulas. Então vamos lá, vamos iniciar nosso estudo na casa 19, que é chamada, né, de Karma Loka. Karma Loka, né, lembrando que Loka, vocês vão ver que tem várias casas no Mahalila que tem o termo Loka. Então a gente tem Karma Loka, Rasa Loka, Agni Loka, Prana Loka, né, Jala Loka, são vários Lokas, né, Brahma Loka, Vaikunta Loka, Rudra Loka, são várias casas que traz Loka. Loka significa um quadrante da consciência, significa um plano, né, uma casa, né, um local, né? Então, Karma Loka é a casa da ação, mas traduzida objetivamente, poderia traduzir como ação correta. Aquilo que realmente pode e deve ser feito. Então, diante da minha questão, do grande desafio que se traz para o jogo, tem algo que, independente dos nãos internos, independente das circunstâncias, tem algo que pode e deve ser feito, né? Porque às vezes, né, eu tenho algo a ser feito, mas eu só vou fazer se dentro de mim tiver, não. O certo é o certo a ser feito, independente de ter um não meu gritando, esperneando, não querendo fazer, eu vou lá e faço o que tem que ser feito, né? E ela vai trazer então esse alinhamento entre pensamento, palavra e ação. A gente conhece muito a palavra karma, um pouco, alguns termos em sânscrito, quando eles se ocidentalizaram, né?
Eles tiveram alguma mudança de sentido. A gente aprendeu muito aqui no Ocidente o karma, principalmente pelo espiritismo e outras tradições sérias, que karma significa uma consequência, né, uma reação, né, uma consequência de ações negativas. Então, quando eu infrinjo a lei da vida, quando eu cometo um ato, um pensamento, qualquer coisa que gere, né, um prejuízo, né, eu vou estar sob os desígnios do karma. Né? Então, uma ação gera uma reação. E que dharma seria, então, uma reação positiva de um ato bom e positivo. Mas não é bem assim. A gente vai estudar hoje, inclusive, aqui também a palavra dharma, e a palavra sudharma e a palavra karma. Né? Então, assim, tudo bem, né, que se a palavra karma significa isso, eu mesmo uso a palavra karma muitas vezes para transmitir essa compreensão a respeito das consequências dos nossos atos, já que a palavra karma acabou, né, popularmente se estabelecendo assim, tudo bem fazer o uso da palavra quando você precisa ser compreendido. Mas aqui, para a gente compreender a casa, a gente vai ter que ir além desse uso habitual da palavra. Então, karma loka significa ação correta. Não está falando de karma como consequência, e sim como ação que deve ser feita. Né? Então, diante da questão, como falei, olhe-se para a questão e faça uma análise do como estão suas atitudes. Né? Diante desse problema que eu estou procurando resolver, dessa questão que eu estou tentando superar, que atitudes, ações ou pensamentos têm gerado, né, essas consequências negativas na minha vida. Né? Que é da minha parte que eu poderia estar fazendo e eu não estou fazendo. Então, essa é uma casa de um olhar bem objetivo mesmo, mais concreto mesmo, pedindo o alinhamento das ações. Né? Claro, alinhando pensamento, palavra. Né? Pensamento, palavra e ação. Então, essa é a síntese de karma loka. Okay? Casa 20. A casa 20 vem de Dan ou Dana, né? Que é pelo do sânscrito, significa caridade, a espada da caridade, né? Que tem uma relação com o arquétipo do caridoso. A gente que pôde estudar o arquétipo do caridoso, basicamente todo aquele estudo do arquétipo do caridoso nos auxilia aqui na compreensão da casa da caridade, né? Então, você também quer aprofundar um pouco mais ainda na casa da caridade, reassiste a aula, né? Ou estuda aí o material, especificamente o livro da Carol Pearson, onde se fala sobre o arquétipo do caridoso. Então, você está falando de caridade, né? Está falando de olhar para o próximo, de atender necessidades daqueles que estão à tua volta, que fazem parte do teu universo, fazem parte do teu mundo. Né? A caridade, ela não é necessariamente uma ação voltada para um necessitado, na forma como a gente estabeleceu. Muitas vezes a caridade é uma atenção, um amigo, uma empatia, uma palavra amiga, o próprio ouvir, o próprio estar presente, né? Olhar para o outro. Né? Realmente estar atento às necessidades e se colocar à disposição para auxiliar. Então, a caridade ela é um fruto, é uma qualidade do coração. Ela é também um florescimento do ser, um florescimento da tua essência, tanto que é uma espada que ela te leva aqui para o quarto chakra, que é a casa 32, que é a casa do coração, que também representa a casa da missão, também representa uma casa relacionada também a propósito. Como é que o teu coração ocupa, como é que o teu coração, qual é a fragrância que emana do seu coração? Como que o seu propósito de vida, que é aquilo que está na tua essência mais verdadeira, única que você traz, se manifesta nesse mundo. E o jogo está te mostrando que diante da tua questão, o que você pode dar? O que você não está dando? Porque se eu estou falando de caridade, eu preciso investigar quem? A avareza. Né?
que é aquilo que está te impedindo de dar o que você tem para dar e que muitas vezes está te impedindo de subir no jogo, de ir na direção do teu coração. E aí vale também aqui, faço um paralelo ao estudo da casa da avareza, que nós já fizemos aqui um estudo bem profundo, né, a respeito desses nãos, muitas vezes estão relacionados a pactos de vingança, eu não recebi o que eu queria, então eu não vou dar o que eu tenho para dar, né, o próprio medo de que se eu der para o outro vai faltar para mim, né, tem muitas nuances que envolvem isso. Então tá aí você tem aí o manual do facilitador, né, se você pode reassistir a aula da avareza, não cabe eu ficar né, retransmitindo um conhecimento que já está gravado e transmitido, porque uma questão de time, de aproveitamento aqui e logística do curso, né? Mas você tem aí o manual, te aconselho então a aprofundar também para a Casa 20, né? Relembrar todo o conhecimento que nós transmitimos na Casa 8, né? Por isso que quando eu falo que a purificação da avareza, ela dá pistas, né, para nós entendermos o que é que nós temos para dar. Por isso que toda vez que se traz para o jogo um aspecto relacionado a propósito de vida, principalmente nesses temas, Casa da Avareza e Casa da Caridade são casas bem presentes aí no jogo. Ok? Então, essa é o estudo da Casa da Caridade. Então, quando a gente falou do caridoso, lembra que a gente também falou da máscara da submissão, né, do agradador. A gente faz uma investigação da falsa caridade, a gente buscar, junto para auxiliar a pessoa a encontrar qual é a verdadeira caridade, que a verdadeira caridade vai fazer ela subir. E a gente sabe que a caridade, muitas vezes, ela é fruto de uma máscara, do bonzinho, muito presente, máscara do espiritual, do espiritualista, né, a máscara do agradador, está sempre ajudando, sempre fazendo. Você perguntar, ele vai falar, eu sou caridoso mesmo. E você, como facilitador, vai fazer um escrutínio ali, vai entender junto com ele assim, a caridade verdadeira mesmo, e o que não é caridade. Que pode ser um jogo, pode ser uma barganha. Porque normalmente quando é uma barganha, a pessoa que está como nessa casa, ela se coloca em posições de submissão, ela dá, mas é aquela que dá, mas nunca recebe ajuda. E lembrando que um instrumento para você verificar se a pessoa realmente está na caridade é se ela tem facilidade de receber. Por quê? Porque quem não recebe, não é verdade que está dando. Dar, essa é uma regra, eu já falei isso antes, dar e receber é uma coisa só. Se ela é uma pessoa que dá, mas não recebe, e se não recebe, que é uma consequência da própria vida, está mostrando que, na verdade, ela não está dando, porque é inevitável uma pessoa que dá, inevitavelmente ela recebe. Então, esse é o primeiro ponto, você avaliar isso, se a pessoa recebe. Fala, não, mas eu dou, não recebo. Normalmente a pessoa acaba se sentindo martirizada em algum momento. Ela fica com uma sensação que deu e que não foi valorizada, que não foi reconhecida, né? Ela se sente um pouco injustiçada, né? A gente vê muitas pessoas, não só nos grupos, mas na própria família. Tem aquele que está fazendo tudo para todo mundo, mas ele acha que ele acaba sendo prejudicado. Então, o dar verdadeiro, ele não espera retorno nenhum. Né? Ok? Então, essa é uma maneira de ajudar o outro a entender. Entendendo que é uma falsa caridade, eu preciso identificar, então, essas estratégias, essas barganhas, como que a gente... Qual que é o ganho que estou tendo com isso que eu estou fazendo? Se intencionalmente no inconsciente tem uma expectativa de ganho, tem algo aí a ser observado, investigado. Ok? Lembrando que só, gente, que essas casas aqui de trás é mais pela arte aqui alegórica do nosso trabalho, mas não são as casas corretas, tá? O que você está lendo aí vai se confundir. Corretas são essas que eu estou passando na sequência para vocês, tá? Então vamos lá. Então agora nós entramos aqui na casa 21, que é a casa da expiação, né? Essa casa, sim, está mais falando especificamente da lei de causa e efeito. Então, às vezes, é necessário que nós compreendamos, né, que muitas das consequências negativas, aparentemente negativas da nossa vida, muito daquilo que não está acontecendo da forma como eu gostaria, né, alguma dificuldade
que eu estou passando. Às vezes eu falo, poxa, eu estou fazendo a coisa certa, por que isso não está dando certo? Né? Sinto que eu estou fazendo o que tem que ser feito, né? Mas a gente precisa entender que existe, aí sim, o karma naquele sentido, né, que a gente estava comentando anteriormente, existe uma consequência, existe uma lei de karma nesse mundo, onde uma ação gera uma reação. Eu entendo isso, a gente entende isso como uma dívida de aprendizagem. Então, uma vez eu ouvi uma metáfora que eu achei bem interessante, que fala assim, né, que você mandou o convite, né, e um dia esqueceu, passou um tempo, um dia os convidados bateram a porta. Então, algumas, dentro dessa, compreendendo a mecânica do jogo da vida, algumas ações, né, que gerariam consequências negativas, a gente só recebe essas consequências depois de muito tempo. Então, às vezes, eu estou fazendo a coisa certa e, de repente, alguma situação inesperada ou desagradável acontece. Então, lembre primeiro que essa situação inesperada, desagradável que ocorre, ela tem algo de aprendizagem para você. Tem algo a ser aprendido, né? Tem algo a ser compreendido e aprendido e transformado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é você entrar um pouco na autorresponsabilidade. É pagar o preço mesmo. Então, ok, então errei, tive consequências negativas, fiz o que não era para fazer, né? Falei para o outro que não era para falar, agredi, né? Errei mesmo, ok. Tá, isso tem uma consequência, ok, então paga a consequência. Né? Pagou, ok, tá pago, tá resolvido, tá aprendido, tá integrado. A grande armadilha é que muitas vezes a gente entra no vitimismo. Então, alguma coisa ruim acontece, aparentemente ruim, né? Porque nem tudo que é ruim. E aí eu entro num lugar que eu fui prejudicado, que eu fui vitimizado, seja pelo outro, seja pela própria vida. A gente dialoga muito com a vida, a gente acha que a gente muitas vezes é vítima de uma consequência, de um aleatório, ou de um caos, que muitas vezes não. Na maioria das vezes não, na maioria das vezes a gente está recebendo o que a gente precisa mesmo. E foi algo que nós mesmos geramos. Então, se eu posso compreender, e aí acho que é um dos objetivos dessa casa, que que aquela consequência traz uma aprendizagem e que é de minha responsabilidade aquela consequência, aí eu pego a chave da autorresponsabilidade, porque eu tomo consciência de que eu estou onde eu me coloco. Se eu estou consciente de que eu estou onde eu me coloco, estou empoderado dessa autorresponsabilidade, então significa que se eu me coloquei aqui, significa que eu também posso me colocar em outro lugar. Também posso fazer diferente. Porque se eu estou no papel de vítima, eu sou vítima, então o que eu posso fazer? Né? Então, quando eu entendo que as consequências negativas são de minha responsabilidade, então eu posso também, significa que eu tenho o poder também de fazer diferente. Isso liberta. Isso é uma qualidade também adulta, né? Que transcende essa qualidade infantil da alma, né? Que é assumir mesmo realmente essa responsabilidade, né? Isso é uma chave importante. Então, nessa casa a gente procura compreender essas consequências, esses efeitos, né, da lei do karma dentro do cenário que a vida compõe para mim naquele exato momento. E tendo essa compreensão, em vez de entrar no vitimismo, né, tá ali reclamando, insatisfeito e aí mais rebelde ainda diante da vida, né, eu simplesmente assumo responsabilidade e me liberto. É isso. Essa é a síntese, então, da casa 21. E agora nós vamos para a casa 22, que é mais uma espada do jogo, que é Dharma Loka, né, o plano do Dharma, que é uma espada, só confirmando aqui, né, uma espada que nos leva da casa 22 para a casa 60, uma espada poderosa, que é Subudhi, né, Subudhi, que é traduzido como felicidade, né,
basicamente felicidade mesmo. Né? Alguns também muitas vezes traduzido como um intelecto positivo, né? A mente positiva. Vamos falar melhor sobre isso. Mas poderia traduzir mais especificamente como intelecto positivo. Então, casa do Dharma, e aí é importante até aqui a gente entrar um pouquinho no sânscrito para compreender, porque também há muitas vezes um equívoco em relação à compreensão dessa casa, né? Que existem duas casas aqui no jogo, que é a casa 22, que é a casa do Dharma, e tem a casa 28, que é Sudharma. Então, eu já vou explicar um pouquinho da 28 para a gente poder compreender também o que é o Dharma. Então, o Dharma, também dentro do plano de ação, aqui do terceiro chakra, que é um plano de ação, ele está relacionado a qual é a resposta perfeita, né, que encaixa diante daquele cenário que a vida está apresentando para mim naquele momento. Né? Então, se eu estou no Dharma, o próprio cenário da vida vai abrir um espaço para que eu possa ocupar. Então, eu tô aqui, estou caminhando na rua, aí de repente, uma cena clássica, né? Tem uma velhinha com dificuldade de atravessar a rua. Naturalmente, se eu estou no Dharma, eu pego a velhinha, ajudo ela a atravessar a rua, né? Quantas situações surgem na nossa vida que nos dão a oportunidade, né, de fazer a coisa certa, né? Então, qual é a resposta adequada diante da situação que se apresenta? Então, por exemplo, mas tem a ver um pouco também com a essência do momento. Então, se é dito aqui no jogo, por exemplo, que o Dharma da água, qual que é o Dharma da água? O Dharma da água é matar a sede. E qual que é a diferença desse Dharma, né, dessa resposta adequada, coerente, né, adequada, né, mas essa resposta do coração, né, uma resposta do coração em relação àquilo que se precisa. Qual que é a diferença disso em relação à casa 28, que é Sudharma? Porque Sudharma, aí sim está falando de propósito de vida. Daquilo que no programa da tua alma você traz de único e exclusivo para compartilhar com o mundo. Porque hoje a gente usa muito esse termo também, Dharma, para falar de propósito, né? Qual é o seu Dharma? Então aqui no jogo a gente vai compreender isso que normalmente é usado para Dharma na casa 28, que é Sudharma, que Sudharma está falando exatamente daquela essência única que você traz. E essa é a diferença do Dharma e do Sudharma. Espero que tenha, né, podido compreender isso que eu estou trazendo. Eu vou ler até um pouquinho aqui do próprio manual para vocês, falando de Dharma, que vai ajudar a clarear um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Então, o plano do Dharma. A espada do Dharma nos leva a dar um salto para o sétimo chakra. Né? Dharma é o caminho do coração ou o caminho natural, no qual a sua essência se manifesta. Assim como o Dharma da água, matar a sede e nutrir a terra, o Dharma do ser humano é amar. Isso é importante. Dharma também pode ser interpretado como resposta, a resposta mais natural para as situações. É quando nos movemos na direção do fluxo da vida e, portanto, alinhados com a lei do mínimo esforço. E essa casa nos diz que, para todo problema existe uma solução. Sempre existe uma peça que encaixa perfeitamente no quebra-cabeças da vida. Se estivermos em dúvida sobre qual é o nosso Dharma, né, o nosso caminho natural, basta você vai para onde a vida está nos levando. A vida está sempre dando pistas que nos levam à consciência e à realização do Dharma. Né? Ela está sempre trazendo desafios, situações que nos colocam no caminho do coração. Então, quando insistimos em negar o caminho, o chamado do coração, nos opondo ao fluxo da vida, o sofrimento é inevitável. Portanto, essa casa nos convida a refletir sobre os nossos nãos para a saúde, para a prosperidade, para a infelicidade e para a autorrealização. E ela vai fazer um paralelo aqui também com a casa 29, que é a Dharma, que é a negação do Dharma. São as nossas atitudes de negação, que são as atitudes que nos sabotam. Ok? Então, fechamos aqui agora o estudo do Dharma. E vamos aqui, então, para o estudo da casa 23. Casa 23
É a casa do terceiro chakra, a casa sede, né, do terceiro chakra, né? Normalmente essa coluna do meio, gente, ela representa a síntese da linha. Então, a síntese do terceiro chakra todo, ela está centralizada nessa coluna central do jogo, nessa coluna central do tabuleiro. E o terceiro chakra, Manipura Chakra, está relacionado ao poder pessoal, está relacionado também à autoconfiança, né? Eu costumo dizer também que é o chakra do guerreiro, o elemento predominante nesse chakra é o elemento fogo, né? Quando você pode ser senhor de si, né? Você encontra esse eixo, encontra esse centro regulador das energias, né? Quando você realmente se firma, se centra. Então essa é a essência e essa é a força do terceiro chakra, que basicamente sintetiza isso, né? Está relacionado ao elemento fogo, não está relacionado ao guerreiro, está relacionado também à casa 3, que também é a ira, né? A maneira como você lida com essa energia do fogo, essa energia que pode construir, que pode realizar, mas que também pode destruir, né? Então é onde no terceiro chakra você aprende a conduzir essa força, né? Aprende a se centrar, né? Usar essa força para ação construtiva. Né? Também pode chamar também a casa da coragem, também, né? Dessa firmeza. Casa 24, que aí é traduzido como... Algumas traduções traduzem como Susanga, aliás, é traduzido como Asatsanga, que significa... Na tradução mais próxima que se chama sobre essa casa, chama-se de más companhias. Então, a casa 24, a Satsanga, ela pede para você que faça uma análise de quem são os seus aliados nessa jornada do herói. Uma vez eu vi uma frase, rodando aí pela internet, que dizia uma coisa que para mim fez muito sentido. Dizia assim, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso é verdade. Então, primeiramente, essa casa ela vai convidar para fazer uma reflexão a respeito dessas companhias, né? De quem são essas forças, essas referências que te acompanham dentro dessa jornada. Então, se você está no momento onde você precisa ir para um novo nível de consciência, essas companhias atuais elas vão te ajudar a subir para esse novo estágio, ou elas vão te puxar para um outro lado. Então fica aquela incógnita, né? Eu mudo e mudo as companhias, ou eu sou resultado dessas companhias, né? A verdade é que são, em síntese, as duas coisas. É verdade que eu mudo e mudo as companhias também, mas às vezes eu preciso, né, de um alinhamento desse derredor para que eu possa alcançar um resultado. Então vamos pegar um exemplo bem objetivo, bem simples. Uma pessoa que fuma, por exemplo, e de repente ela decide parar de fumar, ela sabe que ela vai precisar de companhias que não fumam, porque ela, se ela estiver tentando parar de fumar e ela está acompanhada somente de pessoas que fumam, ela vai ter dificuldade de ir além dessa questão. Ela vai facilmente voltar a fumar. Então ela vai precisar mexer nas companhias dela, tomar consciência do que nessas companhias estão impedindo ela de realizar a sua questão. Então, uma vez eu vi um mestre espiritual falando uma coisa muito, muito, muito interessante, né? Ele dizia, olha, se seus amigos, né, não incentivam ou não apoiam a sua prática espiritual, não apoiam o seu caminho, né, em direção à realização, em direção ao crescimento, né, esses não são seus amigos de verdade, né? Então, essa casa chama para você observar esse derredor, porque eles também estão refletindo uma coisa que é sua, né, que eu falei dessa questão da média, e também verificar onde é que você está se perdendo ali. Outro exemplo da casa 24, que é a Satsanga, muitas vezes são companhias, por exemplo, como está no terceiro chakra, que é um chakra relacionado a poder, existem também más companhias, que são aqueles bajuladores de pessoas que estão perdidas dentro de um ego espiritual, dentro de uma posição de poder, e aquelas pessoas que ficam dando sustentação para aquela imagem idealizada do outro,
isso também é considerado a satsanga, também é considerado más companhias, porque parece que estão ajudando, mas não estão ajudando de fato, né? Onde entra abuso de poder, esse tipo de coisa também, tá? Então a satsanga ela é uma, e é por isso que ela, nesse aspecto, que ela está relacionada à casa 7, que é a casa da vaidade, que são companhias que muitas vezes sustentam essa vaidade. Ela é uma serpente, né? Uma casa que te faz cair, né? E refletir a respeito desse vínculo aí com a autoimagem, tá ok? Não necessariamente cair nessa casa, e é muito importante ter atenção, está falando que as suas companhias sejam más, não é que sejam más companhias, é que diante da questão que você traz, diante desse grande desafio que você está trazendo para o jogo, é importante avaliar se essas companhias estão te ajudando, te auxiliando a superar. Tanto que vem na sequência aqui a casa 25. Casa 25 é a casa da amizade, casa das boas companhias, né? Aqueles que realmente, aquelas forças, né, mandadas pela vida que realmente nos ajudam a subir. Então, na jornada do herói, como é que funciona, né? Quando que surgem os aliados na jornada do herói? Acho que eu já falei isso aqui antes. Quando o herói ele aceita o chamado para a aventura, né? Quando ele fala, ele realmente aceita, ele quer realmente encarar aquilo que é a grande questão dele, os verdadeiros amigos aliados surgem, né? E a casa da amizade, primeiro que ela vem nos fazer tomar consciência de quem são realmente os nossos aliados. Ela vem trazer também um aspecto que é o valor da amizade e como que nós estamos dentro desse quadrante. Porque, veja bem, só é possível estabelecer uma amizade verdadeira quando você também é verdadeiro, quando você expõe suas fragilidades, expõe, né, pode expor seus sentimentos verdadeiramente, não é isso? O seu grande amigo, sua grande amiga, não é aquela pessoa que você pode ser quem você é de verdade, sem ter que sustentar, né, um papel ou nada assim. Você é você com as suas falhas, com as suas bobeiras, e é ali que se estabelece vínculo de verdade. Então, esses aliados na jornada do herói, que surgem quando o herói aceita o chamado, o que é aceitar esse chamado? Aceitar esse chamado é quando você pode realmente encarar a sua fragilidade verdadeira. Você pode realmente expor aquilo, né? Porque isso gera empatia, isso aproxima, né? Isso cria conexão. Então o jogo também está te convidando para receber, se abrir, para receber essa ajuda, né? O jogo está te enviando aliados, mas você precisa estar aberto para isso, né? E se apossar, né, desses aliados que surgem na jornada do herói, porque o herói não faz o caminho sozinho, né? Geralmente, sozinho a gente não faz o caminho. É importantíssimo desenvolver a qualidade de receber ajuda, né? E além da nossa autossuficiência. E aqui, então, agora nós entramos na casa 26. A casa 26, dukkha, ela é traduzida como dor ou sofrimento. Então, vamos entender que é dor, que é sofrimento, né? É uma questão também de linguagem, gente. Algumas linguagens vão tratar da palavra dor, da palavra sofrimento de uma forma igual ou diferente, tá? Mas aqui vamos alinhar essa linguagem. Então, a dor, é importante entender a função da dor dentro do jogo. Então, no corpo físico, quando você machuca, né, você sente dor. E o fato de você sentir dor localiza qual é o ponto que precisa ser cuidado, né, que precisa ser tratado, né? Porque o fato é que se nós não sentíssemos dor, o nosso corpo estaria todo danificado, né? Quando a gente estudou lá no início a cosmogênese do jogo, né, a gente estudou a função da dor dentro desse mecanismo da existência, né, que é um freio para a consciência. Se você se distancia, né, do caminho do Dharma, do caminho de evolução, do caminho de manifestação da essência da tua alma, naturalmente a dor ela vai se apresentando e vai nos freando, né? Então, se você vai no caminho contrário ao que é o seu caminho, a dor ela vai se intensificando. Isso é totalmente experienciável. Então, a dor, nesse aspecto do dukkha, ela é uma aliada no jogo. Ela nos ajuda a nos localizar, né, e acertar o caminho. Ó, por aqui não funciona. Esse é um aspecto, né, a dor como instrumento de aferição e de localização, né? O sofrimento,
né? Muitas vezes ele é o quê? Ele é a negação dessa dor. Né? Então eu vou buscando caminhos para anestesiar, caminhos para não sentir, porque o nosso medo mais profundo, qual é? O medo de entrar em contato com a dor e não ter saída. Esse é o medo fundamental do ser humano. E para isso, o ser humano ele é muito astuto. Ele cria muitas estratégias. Estratégias das mais sofisticadas. A gente traz essa cultura de fast food, né? A gente quer uma solução rápida e imediata. Então, muitas vezes a gente acaba, na verdade, encontrando são caminhos, formas de anestesiar, né? A pseudo-transcendência, ela chama de transcendência precoce, muitas vezes, né? Que é se idealizar já transcendido. Né? Às vezes até é possível acessar esses mecanismos. Na verdade, nesse lugar você nunca vai florescer no seu potencial de verdade. Porque para florescer no teu potencial de verdade, para florescer o seu coração no seu potencial, vai exigir um trabalho de cura, um trabalho de purificação, um trabalho de uma alquimia, um processo de transformação que, inevitavelmente, né, se a gente tiver realmente coragem e honestidade suficiente para encarar que nós temos, sim, mágoas, feridas e dores, a gente, de fato, não pode realmente criar a disposição necessária para sentir o que é necessário para poder chegar nesse florescimento, né? Porque a capacidade de amar está diretamente relacionada à nossa capacidade de sentir plenamente, né? E se eu entendo a função desse mecanismo, não como inimigo, mas como uma saída mesmo, então eu me disponho, então, né, a entrar, a sentir e fazer o que tem que ser feito. Tem não sei se vocês conhecem, vou pegar aqui para mostrar para vocês rapidinho. Tem um baralho do Tarô Zen do Osho, que eu particularmente gosto muito das imagens. Vocês devem conhecer, vocês estão aqui, vocês devem conhecer esse material. E tem uma casa aqui, que é, deixa eu até achar ela aqui rapidinho, que é a casa do sofrimento. Achei aqui. Ó. E tem um texto muito interessante. Primeiro eu vou mostrar aqui a imagem para vocês. A imagem é essa aqui, tá vendo? A cara do sofrimento. E aí conta aqui o seguinte, fala assim, essa figura é de Ananda, primo e discípulo de Buda Gautama. Ele esteve ao lado do Buda constantemente, cuidando de cada necessidade dele por 42 anos. Quando o Buda morreu, conta-se que Ananda estava ainda a seu lado, chorando. Os outros discípulos repreenderam-no por ele não estar entendendo. Buda havia morrido completamente realizado. Ananda deveria estar celebrando. Mas Ananda respondeu, vocês é que não estão compreendendo. Não estou chorando por ele, mas por mim mesmo, porque ao longo desses anos eu estive constantemente ao seu lado e mesmo assim não consegui atingir. Ananda ficou acordado a noite inteira, meditando profundamente, sentindo sua dor, sua tristeza. Diz a história que quando o dia amanheceu, ele estava iluminado. Tempos de grande sofrimento trazem em si, potencialmente, tempos de grande transformação. Para que a transformação aconteça, porém, é preciso irmos fundo às raízes da nossa dor, vivendo a dor exatamente como ela é, sem culpa e sem autopiedade. Acho que esse texto ele sintetiza bastante o que a gente está tentando trazer aqui. Né? Então, o outro mestre dizia que a dor é como o fundo do oceano, a tristeza é como o fundo do oceano. Se você, em vez de negar, se você permite, se você acolhe, se você aceita aquele sentimento, é como o fundo do oceano, e naquele fundo tem um descanso, tem um silêncio. Se você só dá permissão, aquilo naturalmente se transforma. Aquilo naturalmente se transforma. A alquimia acontece, né?